queremos nos congratular com a data, né? E agradecer terem nos convidado para o aniversário. É um momento de muita alegria para nós convivermos com vocês nesse momento de festividades, de comemorações, e nada melhor do que comemorarmos 90 anos refletindo sobre a nossa amada doutrina, os seus fundamentos, as bases que nos ensejam o processo natural da nossa evolução. Então, sintam-se abraçados. Vamos estudar o nosso assunto, qualidade na prática mediúnica. A qualidade como doutrina, ela apareceu mais ou menos na década de 20, depois para a década do século passado, no esforço de aperfeiçoar os processos da comunicação humana, os processos dos serviços, das atividades que orientam a nossa sociedade organizada. Então, os japoneses criaram a doutrina da qualidade. Então, pensando nesse processo de qualidade, nós verificamos que o Espiritismo é toda uma mensagem de qualidade. E a qualidade essencial da nossa vida remete-nos ao pensamento de Cristo, né? Cristo trouxe para nós uma proposta de qualidade ampla, total e restrita em nossos processos de comunicação e de vivência, para que nós pudéssemos exemplificar o amor nas nossas relações. Então, quem se lembra daquelas doutrinas da qualidade que as indústrias traziam para nós, então há esses fundamentos: o planejar, o fazer, o avaliar e o aprender. Isso nós poderíamos colocar até num círculo. São as metas fundamentais, os aspectos fundamentais de todas as nossas atividades humanas. Será que dentro da doutrina espírita a gente pode fazer uma associação para verificar até que ponto a doutrina antecede esse processo da qualidade? O que é o planejamento em nossas reuniões mediúnicas? Planejar, em qualquer atividade humana, é estabelecer objetivos e metas. Quais são os objetivos da nossa prática mediúnica? Allan Kardec já colocava isso na discussão do capítulo 29 do Livro dos Médiuns, quando ele vai dizer que as reuniões mediúnicas poderiam ser divididas, na sua visão, em 3 grupos. Aquelas reuniões frívolas, a bisbilhotice, aquele descompromisso com qualquer coisa séria, para fins de entretenimento, diversão, um processo leve de criar em nossas vidas uma reflexão que não levasse a nenhum compromisso com a nossa vida moral. Não era essa a proposta inicial do trabalho de Allan Kardec. As reuniões experimentais, muito úteis na época e em todas as épocas, a experimentação é um fundamento básico que estabelece as bases do conhecimento. Então ele falava que quem gostaria de experimentar, de conhecer os fundamentos científicos do fenômeno, iam às reuniões experimentais. Quem gosta de diversão, iam às reuniões frívolas. E quem gosta de entender os fundamentos filosóficos, os objetivos, as metas essenciais, naturalmente participavam de reuniões instrutivas. As reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas eram reuniões instrutivas. E as nossas reuniões hoje?
O mundo contemporâneo, principalmente no Brasil, são constituídas de reuniões instrutivas. As nossas reuniões instrutivas, elas, com o passar do tempo, foram ganhando uma conotação de reuniões instrutivas terapêuticas, porque o Espiritismo voltava-se para o equacionamento dos problemas humanos, das nossas angústias, das nossas dificuldades, e, de um certo modo, vinha resgatar o espírito do cristianismo primitivo: curai os enfermos, atendei aqueles que estão aflitos. Era a recomendação do Evangelho de Mateus. Então, as nossas reuniões, modernamente, ganharam essa conotação de reuniões terapêuticas. Nós fazemos reuniões para nos instruir, porque as reuniões vão dizer para nós: olha, quando o espírito que é necessitado, quando é o espírito que precisa de esclarecimento, que desfila para nós as suas dificuldades, ele está dizendo para nós: olha, se você se comportar da maneira como eu me comportei, isso é o que lhe espera mais adiante, depois da desencarnação. Essa é a colocação sem palavras que esses fenômenos trazem para cada um de nós. Então, as reuniões, do ponto de vista terapêutico, são utilíssimas para a nossa instrução e para esses espíritos, para que eles encontrem o equacionamento das suas vidas, o amparo e o socorro espiritual. Então, os objetivos estão muito claros. Nós fazemos reuniões com o objetivo de nos instruir, e essa instrução passa pela necessidade imperiosa de atender os espíritos que sofrem e aqueles espíritos que fazem sofrer. As metas. Nós estabelecemos metas quantitativas, metas qualitativas. Quais espíritos que nós deveremos atender? Quais os espíritos que serão objetos da nossa experiência? Somos nós que escolhemos essas entidades espirituais? Deveremos evocar espíritos em reuniões terapêuticas? Então, a resposta é histórica. Quando o movimento espírita, embora sabendo que a evocação é um processo que Allan Kardec desenvolveu muito bem, no processo das reuniões terapêuticas, a gente praticamente exclui essa prática para deixar que as entidades espirituais tragam os espíritos que eles desejam, que eles programaram, para que nós possamos executar o nosso trabalho. E por que isso? Porque eles têm mais competência, têm uma visão mais ampla das necessidades espirituais da Terra. Então, por que nós iremos evocar entidades para socorrê-las prioritariamente? Deixemos que os espíritos tragam-nas para que nós as possamos atender, porque eles sabem quais são as necessidades mais essenciais do trabalho que deve ser colocado. Na prática terapêutica, eles sabem também quais são as entidades que nós podemos atender. Nós vemos André Luiz colocando no capítulo 2 do livro sobre mediunidade, o domínio da mediunidade, o psicoscópico, quando os espíritos examinam a mente de cada um dos participantes da reunião e determinam o potencial de trabalho que cada um tem naquele dia. E podem também planejar nos grupos aquilo que o grupo pode fazer numa projeção do futuro. Então, a meta do ponto de vista qualitativo, é também estabelecida agora pelos benfeitores espirituais, porque são eles que nos dirigem, são eles que estão à testa do processo que nós estamos
vivenciando no nosso momento evolutivo. O fazer, a execução do processo. Em toda atividade, o fazer é muito importante e envolve esses dois aspectos. Procedimentos. Nós precisamos ter procedimentos para o nosso fazer. Nós precisamos de treinamento. Nos procedimentos, nós precisamos de ter normas. Qual é a nossa grande norma para o trabalho espírita? É, sem dúvida, o Livro dos Médiuns. Não é? O Livro dos Médiuns é o nosso manual de trabalho, é um tratado experimental. Às vezes as pessoas dizem, o Livro dos Médiuns é muito denso, mas efetivamente o Livro dos Médiuns não é muito denso. É que Allan Kardec esmiuça o assunto para que não hajam interpretações da nossa mente fragmentária. Então ele aponta o problema e vai esquadrinhando o problema para que nós não tenhamos dúvidas com relação ao processo. A nossa grande norma é o Livro dos Médiuns. Se nós estivéssemos na indústria, nós dizíamos, é a norma brasileira. Mas nós precisamos também de procedimentos menores, o regimento interno da casa. Todas as casas espíritas devem ter o seu regimento para as reuniões espíritas. E o que é que diz o Livro dos Médiuns? Allan Kardec, no capítulo 29, vai definir aquilo que ele chama as medidas apropriadas. Seleção, treinamento, está tudo ali definido dentro da proposta de Allan Kardec para que nós possamos construir um processo de qualidade perfeito que nos conduza a resultados efetivos. Treinamento. Nós precisamos treinar. Treinar o quê? Os executores das tarefas. Nós sabemos que numa reunião mediúnica existem 3, 4 tarefas básicas e fundamentais. Aquele que dirige, o orientador do trabalho, aquele que dialoga, o dialogador, o doutrinador. Eu gosto muito de doutrinador, é do meu tempo, né? O doutrinador, eu vou falar só agora, doutrinador. Filomeno de Miranda fala assim, o terapeuta espiritual, né? Aí fica parecendo um terapeuta mesmo de massagem, de coisas assim. Então, eu vou ficar com doutrinador. Não me censurem por isso. Doutrinador, na verdade, não é uma pessoa que impõe uma doutrina, mas é uma pessoa que lança o fundamento de uma doutrina, de um esclarecimento. Eu acho a palavra ainda hoje apropriada. Perdoe. Então, o doutrinador, o dialogador, o médium, aquela pessoa que é o canal, o intérprete da comunicação, e aquela pessoa que funciona na reunião mediúnica como o apoio. Pessoas que não dialogam, não são médiuns porque não têm a sensibilidade ainda aflorada para esse processo de comunicação, mas que são utilíssimos, porque são capazes de veicular o pensamento continuamente na expressão da prece, da intercessão favorecedora em benefício daqueles necessitados. Então, nessas 4 funções, há que ter um certo treinamento. A prática natural do movimento espírita é os mais velhos irem ensinando os mais novos. E a gente tem o cuidado de sempre colocar os mais experientes em contato com os mais novos. Mas seria muito apropriado que na doutrina espírita tivessem, principalmente as casas federativas, a UZERJ, processos para ensinar, depois da parte teórica das atividades, que pudesse haver a possibilidade de estágios, de visitar organizações mais experientes para ensejar esse processo de treinamento. Não é uma coisa que não seja apropriada dentro do movimento espírita. É algo que a gente ainda não tem o hábito de fazer, mas que isso poderá
se viabilizar no futuro. Depois vem a avaliação. Avaliação dos processos. Quem faz, quem executa a tarefa, ele precisa ser avaliado, ou mais apropriadamente que ele se avalie. No processo da qualidade é muito mais importante que a pessoa se avalie, que ela saiba quando executou um bom trabalho, sem precisar que alguma outra pessoa venha dizer que o seu trabalho está bom ou o seu trabalho não está bom. Um pintor de paredes, quando ele não é um pintor que é cuidadoso, quando ele olha para o seu trabalho, ele deve se admirar. Mas a gente deve também ter esse lema nas nossas atividades humanas. Repetir tantas vezes sejam necessárias. A mesma postura, a mesma atitude, mesmo que não sejamos compreendidos, mantenhamos o nosso propósito. Então, do trabalho de solidariedade e tolerância, Kardec usou como uma lembrança do que ele aprendeu com Pestalozzi, ele transformou em trabalho de solidariedade e tolerância, porque na doutrina espírita nós íamos precisar, sim, de perseverança, mas muito mais de tolerância. Porque todos nós viemos de muitas posições religiosas, filosóficas, e todos nos adentramos na doutrina espírita. E a gente tem muita dificuldade de abandonar de vez os suportes da nossa própria vida, da nossa própria vida cultural. Então, para que acorreram católicos, para o espiritismo acorreram materialistas, para o espiritismo acorrem também pessoas das doutrinas reformadas, para o espiritismo vem uma leva muito grande de pessoas que vivenciaram as propostas dos cultos afro-brasileiros. Está todo mundo aqui nesse caldo cultural e a gente vai precisar de muita tolerância. Tolerância para nos amarmos, em princípio, em primeiro lugar, e nos ajustarmos numa proposta nova, compreendendo que a gente não pode adaptar essa proposta para uma conciliação com os nossos pontos de vista anteriores. Mas a transição pode ser lenta, e aqueles que têm mais sabedoria, que têm mais amor, vão distender a solidariedade para acolhermos a todos, para que todo mundo pense não igual, mas unidirecionalmente. Seria muito bom se a gente, mesmo que a gente não é igual, não. E se fosse igual era meio chato, né? Igual, todo mundo igual, era uma coisa muito chata, muito monótona. Então, a gente pelo menos pense unidirecionalmente. Então, Joana disse que a primeira proposta é espiritizar, que a gente tem que tomar o cuidado para ensinar e propor o espiritismo como ele é, sem adaptações, sem trazer, a gente quer trazer, se a gente gosta muito de meditação, por exemplo, quando a gente vem para o espiritismo, a gente quer fazer a meditação na casa espírita, tudo bem, Joana fala em meditação, mas como propostas claras. Santo Agostinho fala em meditação no Livro dos Espíritos, mas a gente quer trazer conforme lá a nossa proposta. Então a gente tem que se adaptar ao espiritismo, caminhar unidirecionalmente para entender a doutrina espírita. Então, o espiritismo como ele é, porque as pessoas às vezes também querem ser adotadas pelo espiritismo e não adotar o espiritismo. Nós precisamos adotar o espiritismo para viver o espiritismo como ele é. Quando a gente quer ser adotado, a gente quer só os benefícios, mas quer ficar com a mesma postura. Quando o princípio básico da doutrina estabelece para nós
que é a transformação íntima que nos vai refletir em nós a grandeza divina, o Deus que está dentro de nós, o self, como diz Joana de Ângeles, esse ser luminoso que nós somos nós, vai depender da nossa transformação íntima. No processo da acomodação, dessa jeitinho maleável de continuar sendo como nós somos, nós não vamos conseguir conquistar aquilo que a doutrina espírita tem para nos dar, porque nós somos herdeiros da própria divindade. Então, viver o Espiritismo como ele é, e não como a gente gostaria que ele fosse. Então, essa é a primeira proposta de Joana de Ângeles. Depois ela fala no qualificar, e está dentro dessa proposta que a gente está trazendo para nós. E com qualificar, dentro de um processo de vida, porque nós precisamos mudar a nossa qualidade. Qualidade de pessoas, qualidade de marido, qualidade de esposa, qualidade de filhos, qualidade de trabalhador no nosso emprego. Nós precisamos mudar a nossa postura, porque a doutrina espírita nos ensina a não sermos camaleões. Camaleão muda de cor para se disfarçar no meio da floresta, né? Mas nós temos que sermos autênticos, buscar a autenticidade. Isso exige uma qualificação de conduta, qualificação de modificação moral, para nós vivenciarmos a doutrina espírita como ela é, para que nós possamos demonstrar a nós mesmos e ao mundo que a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo, a proposta do Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus, tem capacidade de transformar a criatura humana e vencer as dificuldades do mundo. Então, o avanço do cristianismo se deu naquela confrontação cruel com o Império Romano, com o materialismo dominante, pela pujança das grandes transformações cristãs daqueles primeiros irmãos nossos que viveram aquele momento de grandes lutas. As lutas continuam para a nossa vivência ainda na face da Terra. Então esse é o qualificar. E o humanizar? O humanizar é o reflexo da qualidade da nossa pessoa nas nossas atitudes de qualidade. Tudo que a gente fizer, nós deveremos fazer refletindo a nossa humanidade. E aí, no humanizar, cabe a proposta abençoada da caridade, que é o princípio fundamental da doutrina cristã. Então, caridade naquilo que a gente faz, caridade na reunião mediúnica, amor aos nossos irmãos que chegam, amor entre nós, qualidade de conduta dentro do processo da nossa instituição. Então, isso é o que Joana traz para nós também, como lema que nós gostaríamos de refletir rapidamente e dizer, dentro desse quadrilátero, está alguns conselhos de Joana, dizendo o seguinte: boa vontade só não basta. É preciso boa vontade? Sim, a boa vontade é algo fundamental. É aquele desejo de abrir-se para o conhecimento, abrir-se para o processo da transformação. Mas boa vontade só não basta. E Divaldo, na palestra, evoca o poeta Goethe, quando ele diz essa frase, que boa vontade só não basta. E basta que a gente precisa de qualificação. É preciso que a gente conheça aquilo que está fazendo. Imaginem pessoas de boa vontade na cozinha. Aqui temos uma predominância de mulheres. Se eu for hoje cozinhar com muito boa vontade, não tem ninguém que vá conseguir consumir o alimento que eu vou produzir.
porque eu não sei a dosagem, e as mulheres fazem, a minha mulher não consegue fazer nada por receita, mas ela coloca o sal na medida certa, pega assim com o dedinho e coloca, não sei como ela consegue, ela experimenta, já sai na medida certa. Isso é a experiência, é o know-how, é a condição daquele que se qualifica para realizar o trabalho. A boa vontade é para aprender. A boa vontade é para dizer assim, eu não sei, eu quero saber. A boa vontade é para dizer, me ensine esse assunto, tenha misericórdia de mim. A boa vontade é para a gente dizer, olha, eu estou realmente um pouco perturbado, hoje eu não estou conseguindo me achar muito bem, me ajude. A boa vontade é para eu recorrer ao passo na hora da necessidade. A boa vontade é para eu me confessar diante dos meus irmãos, porque no cristianismo primitivo, Jesus recomendava que nós confessássemos uns aos outros, para a gente sair dos disfarces com que muitas vezes nós nos protegemos, também da dificuldade que tem as outras pessoas de nos entender e de nos aceitar como nós somos. Então, boa vontade só não basta. O Espiritismo como ele é, nada de acomodação a tudo que vem de fora. Quer ver um exemplo muito grande de acomodação e de tentativa de transformar o Espiritismo? É na questão das curas. No Centro Espírita houve um momento, não sei se aqui esse momento está aperfeiçoando, trazer muitas coisas de fora, né? Vamos fazer aqui, vamos fazer a doutrina das luzes, cromoterapia. E aí ninguém mais confia no passe. O passe espírita é a terapêutica que nosso Senhor Jesus Cristo colocou em uso na terra. Jesus curava com o toque, com o aconchego, com as mãos, erguia, tomou entre duas mãos a sola de Pedro, distendia as mãos sobre os necessitados. É a terapia por excelência, porque é uma terapia interativa. A gente doa daquela usinagem interna das nossas energias e veicula através das mãos. É uma terapia interativa. E a gente, às vezes, vai buscar os metais, isso, aquilo. Funciona, deve funcionar, mas tudo é muito bom no lugar onde ele é aplicado. Tudo é muito bom no seu lugar específico. A terapia espírita é o passe. Então, nada de novidade. O espiritismo como ele é. É essa a proposta de Joana, para a gente realizar esse triângulo equilátero de uma forma harmônica. Todos os três lados são iguais, harmônicas no vértice, o aspecto principal da nossa vivência, que é o espiritismo, e fazer com que esse espiritismo realmente aprofunde-se na cultura humana para trazer de volta o espírito da paz e da serenidade entre os corações da terra. Então, esse módulo é essa reflexão filosófica de qualidade, de condutas, de comportamentos, para que nós pudéssemos, mais adiante, refletir sobre os pontos da nossa doutrina que estão nesse livro que nós chamamos Qualidade na Prática Mediúnica, e trouxemos alguns exemplares para vocês poderem adquirir. Agora vocês continuem em silêncio e tem 5 minutos para fazer as perguntas. Por escrito. Tem 5 minutos para vocês.
forma o médio de apoio, sustentação, contribui nas reuniões mediúnicas de uma forma efetiva e de uma grandeza que a gente não pode imaginar. Porque ele ali está emitindo pensamento vibratório a favor do espírito que está sofrendo muito. E ele aí diz: que bom seria que eu pudesse auxiliar com minha morosidade esse irmão. Aí isso a gente não pode avaliar o que é uma grandeza de informação dessa. O doutrinador não está. Olha, eu como doutrinador também, né? Todo. Aí João diz que, Filomeno diz que é terapeuta do esclarecimento e da consolação. É muito bonito, mas é grande demais, né? Mas o doutrinador está com dificuldade de perceber o móvel da comunicação. Aí o assistente participante de Cajó, que bom seria se ele pudesse entender que é isso? Porque ele já entendeu, ele já percebeu. Então é com essa força que ele dá a sustentação da reunião como um todo. É valorosa a sua contribuição. E eu tenho particularmente um fato que conheço. Era uma reunião mediúnica de pessoas grávidas, era advogado, era médico, engenheiro, mas pessoas boas. E um deles tinha uma senhora que era sua empregada doméstica. Não sabia ler, mas era bondosa e era espírita. E ele conseguiu levar essa senhora para o grupo. As comunicações transcorriam normal. Quando encerrava a reunião, ela não podia estar na conversação dele. Não se ajustava, né? Um certo tempo ela sentiu-se assim, não menosprezada, porque o grupo não menosprezado, tratava ela muito bem, mas ela ficava fora. Aí ela deixou de ir. Na reunião seguinte não houve uma comunicação. Na outra semana não houve uma comunicação. Aí eles se reuniram para saber por que o que estava ocorrendo. Eles se lembraram que ela não estava indo. Traz a mulher de volta. Quando ela voltou, a comunicação, você vê uma única pessoa, mas ela estava lá amorosamente jogando tudo que ela tinha. Não era só ela que era assistente, tinha mais. Mas os espíritos quiseram dar uma lição ao grupo para mostrar o quanto tem valia uma pessoa que está lá com amorosidade. Então o assistente participante tem que ter motivação, porque é uma das posições mais difíceis no grupo mediúnico. Porque ele não doutrina, ele não recebe, e ele fica paradinho ali, né? Se ele não tiver motivação, vem o sono, né? Então ele tem que estar motivado para poder dar a sua contribuição como assistente participante. Os senhores acham importante o ensino nos cursos de mediunidade a respeito dos sinais físicos apresentados? Se aquele que está servindo como instrutor dos encarnados adotou o estudo de O Livro dos Médiuns, ele vai transmitir aos que ali se encontram o que disse Kardec a respeito da pergunta que está sendo interessada. Todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médico. Não é o sentido físico, é o sentido psíquico, paranormal, que é transmitido pelo sistema nervoso da pessoa para o campo físico. De repente, nós sentimos um arrepio
e a pessoa, ih, que arrepio que eu estou sentindo. Isso é um sinal que pode identificar a influência de uma entidade que ele enviou uma irradiação psíquica e ele sentiu no seu psiquismo, que foi transmitido pelo sistema nervoso ao campo físico, que deu para caracterizar aquilo que ele estava sentindo. Então, isso é necessário que as pessoas conheçam. Não é olhando a fisionomia das pessoas, como houve uma fase no movimento espírita que tinha os supostos descobridores de mediunidade. Olhava para a pessoa, mas você tem uma mediunidade? Isso não é verdade. Não tem ninguém que tenha essa capacidade. Kardec amplia o conceito, dizendo que usualmente somente são considerados médios aqueles em que a faculdade se encontra bem caracterizada, de efeitos patentes, de certa intensidade, e que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Esse é o médium que dá comunicação, que somente vai descobrir que é médium ostensivo no dia que der a primeira comunicação na reunião que ele está sendo participante. André Luiz acrescentou muito à obra de Kardec, que é a base. Se há citação de Joana de Ângeles e Santo Agostinho sobre meditação, não seria interessante aceitar ou experimentar? A pergunta decorre talvez de uma má comunicação da minha parte. Claro que devemos aceitar e inserir no conhecimento e na proposta espírita as questões da meditação. Então, o que nós queremos e quisemos dizer e não dissemos é que muitas vezes a gente exporta ou tenta, não é exporta, é importar tantos métodos de meditação. Se você vai para o budismo, eles meditam de uma forma. Se você vai para o Brahma Kumaris, é um outro movimento internacional, eles meditam de outra forma. Se você vai para o Hatha Yoga, eles têm uma meditação transcendental. Mas meditar na proposta que a gente recebeu das entidades espirituais é bom? Não, é ótimo, é necessário e interessante. E nós temos até um seminário, meditação à luz do Espiritismo. O que nós quisemos dizer é que nós devemos trazer as propostas que nos foram colocadas ou originariamente na obra básica ou nas obras subsidiárias desses bons espíritos que têm alargado o nosso conhecimento. Meditar é fundamental. Nós escrevemos um livro, Consciência e Mediunidade, e a gente diz nesse livro que a gente só precisa fazer 4 coisas assim para evoluir. Orar, meditar, agir no bem e estudar. 4 coisas. Está vendo que não é difícil? Muito fácil a gente evoluir. Orar, agir no bem, meditar para receber a resposta divina e estudar para atualizarmos as informações. Então é isso. Desculpe pela má apresentação do tema meditação. Ser trabalhador da casa espírita para participar de reunião mediúnica pode e deve ser um critério, eu acho. Se ele não é um trabalhador da casa, não pode participar da reunião mediúnica da casa. É um critério. Só os trabalhadores efetivos da casa é quem deve ser participantes da reunião mediúnica da casa. Há quem diga que em espiritismo basta o estudo. Os espíritos superiores precisam da reunião mediúnica, não podem atender os sofredores no mundo espiritual.
Vou responder em termos. Há quem diga que espiritismo basta o estudo. A pessoa está equivocada. Quem é espírita tem que estudar e tem que praticar a lei de amor, sem o qual não fica completo o seu comportamento dentro do seu existir na reencarnação que ele está em transcurso. Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, teve a oportunidade de dizer sabedoria e amor. Sabedoria o que é? Conhecimento, estudo. Amor é imprescindível. Diz Jesus no seu Evangelho: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem não ama ao próximo não pode amar a Deus. E muito menos quem não se ama, por sua vez, também não tem capacidade de amar a Deus. E uma grande trabalhadora católica teve uma experiência que eu vou completar para a gente ter uma ideia. Madre Teresa de Calcutá retirou da sarjeta uma senhora e a recuperou física, mental, moral e espiritual. Um dia essa senhora se dirigiu a ela: madre, qual é o seu Deus? E ela, com muita ternura na voz, respondeu: minha filha, o meu Deus é você. Porque se eu não lhe amar a quem estou vendo, como poderemos amar a Deus, que eu apenas tenho uma ideia muito fugitiva? Então aí está, na prática, o exemplo que o Espiritismo dá. Na situação do grupo inteiro, está obsidiado, é necessário uma interferência da casa espírita. Como poderia ser feita essa avaliação, a ajuda da casa espírita? Bem, o grupo mediúnico é um componente da casa. A casa espírita pode ter 1, 2, 10, quantos grupos mediúnicos for. Se constatasse que um determinado grupo perdeu o rumo, enveredou por caminhos que não sejam os caminhos retos da doutrina espírita, então a direção da casa naturalmente vai tomar conhecimento pelos reflexos, pelas conversas, e então essa direção da casa vai chamar um diretor do grupo mediúnico que vai relatar o problema, abordá-lo, pedir para examinar os trabalhos daquele grupo. Porque nós conhecemos grupos espíritas em Salvador que era tão fechado, tão fechado, tão fechado, que os diretores da casa espírita não podiam entrar na reunião. Ali era super fechado, né? Se o grupo está super fechado assim, ele já está auxiliado há muito tempo. Então, examina e chama para uma conversa fraterna e naturalmente procura solucionar as questões numa discussão, num estudo, numa reflexão, até chamar ao grupo para os reajustes necessários. Isso é possível de se obter. Se houver, assim, estremecimento, às vezes sempre há, a gente insiste, é o nosso dever, a nossa obrigação, e o sentimento da maioria naturalmente vai predominar, e o companheiro, ele vai ser auxiliado com as nossas orações, cuidado com aquela situação de emocional de mágoa, para a gente evitar tudo isso. E se a gente tiver habilidades, a gente pode contornar o assunto. Se não tiver possível contornar o assunto, infelizmente, medidas administrativas devem ser tomadas. A Casa Espírita é uma entidade que tem um estatuto. A Casa Espírita é uma organização dentro do mundo e essas coisas podem ser resolvidas. A fraternidade é tentada, mas a fraternidade também exige, às vezes,
a tomada de posturas disciplinares. Kardec fala isso no livro dos médicos, contra a presença de elementos perturbadores. Ele diz que os regimentos das sociedades devem ter elementos que capacitem a sociedade para as tomadas de posição. Como devemos nos portar no momento em que estamos aplicando o passe? Qual o melhor procedimento? Como devemos nos portar durante a aplicação do passe? O passe, para ser aplicado corretamente, precisa que nós, aquilo que estamos aplicando, coloque toda a sua amorosidade naquilo que você está fazendo. Esse é um ponto principal. Quanto às técnicas, deve ser a mais simples possível e colocar que na mesma casa se aplique o passe com a mesma técnica, para que um não faça de um jeito, outro de outro, e aí vem aquela coisa de a pessoa dizer, oh, aquele dali deve ser mais forte porque está com esse jeito, mas não é bem assim. A questão principal é o amor que você coloca na sua transmissão e nos colocar receptivo. Porque a grande força do passe é o que vem dos Espíritos. Está lá em Kardec. É o que vem dos Espíritos. Nós somos apenas em um local que passa e que se junta com as nossas energias físicas e as nossas energias espirituais, amorosas, para poder atender a força. Agora, a recomendação básica é que na casa todos aplicam o passe da mesma maneira. A pergunta anterior que eu respondi tem outros tópicos. Os espíritos superiores precisam da reunião mediúnica. Os espíritos superiores supervisionam as reuniões mediúnicas. É diferente. Uma reunião mediúnica séria, espírita, tem sempre supervisão de espíritos superiores, sem os quais a reunião realmente não pode atender aquela qualidade que seria de desejar. Outro tópico que acrescentamos à pergunta: não pode atender os sofredores do mundo espiritual? Sempre atenderam. Sempre houve reunião mediúnica no mundo espiritual, mas depois do advento do espiritismo na face da Terra, os espíritos superiores encontraram uma maneira de fazer com que nós participássemos também desse trabalho de socorro aos mais necessitados da erraticidade inferior e, ao mesmo tempo, nos dá a condição de aprender o que acontece além da vida, nas questões da sobrevivência da alma, sobretudo, que as reuniões mediúnicas sérias, elas nos dão um atestado de que nós não morremos. Na realidade, a nossa consciência continua viva. E ali, os nossos irmãos que não fizeram aquilo que deveria fazê-lo durante a sua existência, vêm nos dar a atitude correta de procedimento para que a gente mude agora rapidinho, deixar de ser muito egoísta, muito orgulhoso, muito vaidoso, muito maledicente, muito odiento, muito vingativo. Então a gente assiste ali os exemplos para a gente não entrar nessa atitude de infelicidade moral, para não nos depararmos com situações muito dificultosas do outro lado da vida. Nós somos, no mundo espiritual, o que conquistamos moralmente durante a nossa vida da Terra. Nós vamos entrar no plano espiritual
conviver com uma sociedade de conformidade à nossa conduta aqui na Terra. Está tudo muito bem delineado. Ninguém se engane que não há mudança de forma nenhuma. Essa questão de que morreu, descansou, isso é uma ideia falsa que as pessoas inventaram aqui na Terra. Essa questão da doutrinação aqui na Terra sempre foi discutida no movimento espírita, fazer reuniões, mas, como José falou, no mundo espiritual, quando os espíritos às vezes precisam de médiuns lá no mundo espiritual. Veja os livros de Filomeno. Termina uma reunião aqui na Terra, muitas vezes prossegue outra no mundo espiritual com a presença de médiuns. Porque aquelas energias do campo biológico, que normalmente nós chamamos o choque anímico, às vezes é necessário tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Tem um capítulo de André Luiz chama Doutrinação, eu acho que é Os Missionários da Luz, em que os benfeitores já estão analisando um pedido de uma entidade espiritual para uma nova doutrinação na Terra de um sacerdote que estava com problemáticas espirituais, e eles avaliam pela necessidade dessa nova conduta. Então, entendamos que aqui na Terra, assim na Terra, como no céu, tudo que acontece no plano espiritual, um dia vai acontecer aqui na Terra e também já está acontecendo. Uma pergunta: existiria alguma possibilidade de uma reunião de estudo mútuo sobre filosofia, política, ciências empíricas, a fim de refletir possibilidades do progresso do planeta? Com esse foco, acho que poderia ter um outro foco. O Espiritismo, como diz Allan Kardec, abarca todo o conhecimento. Poderíamos sim desenvolver estudos de Espiritismo que acabariam desaguando em todos esses conhecimentos. Agora, realizar um grupo para discutir prioritariamente todos esses conhecimentos, para depois chegar ao foco do Espiritismo, seria uma perda de foco de orientação. Já houve movimentos, pelo menos lá na Bahia, de muitos psicólogos, muitas pessoas que se dedicavam ao estudo das doutrinas psicológicas, e as pessoas começaram um movimento. O Espiritismo à luz da psicologia. Não. Estudar a psicologia à luz do Espiritismo. Não inverter as questões. O Espiritismo é o foco principal. Ele pode desaguar em qualquer área do conhecimento. Espiritismo e até física quântica. Espiritismo e qualquer coisa que existe na Terra. Mas o Espiritismo como o foco principal e preponderante. Como proceder com relação à pessoa que chega à casa espírita pela primeira vez com mediunidade aflorada, eclodindo sem nenhum conhecimento e preparo doutrinário? A doutrina espírita tem o atendimento fraterno, a terapia pelo passe, a água purificada, recomendar o estudo no lar. Tudo isso é doutrina. O que não pode é pegar essa pessoa e levar para a reunião mediúnica. Isso não. Agora, todo esse atendimento vai desaguar exatamente na melhoria dele. Porque os benfeitores espirituais que estão atentos a tudo e conhecem tudo, pode pegar esse espírito que está, reservar lá e levar para uma reunião mediúnica de qualquer centro. Não seja prioritariamente aquele que foi pedir ajuda. O que não se pode realmente
é levar para a reunião da língua. Porque ele vai lá fazer o quê? Vai desestruturar. Ele é um médico desequilibrado.